Oi, oi, pessoal, aqui é a Marcela. Primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo. Eu queria falar sobre os livros que me acolheram em 2025, porque eu comecei sendo acolhida pelos livros de novo, porque eu vinha querendo sempre ler livros mais técnicos ou que fossem me ajudar de alguma forma a aprender alguma coisa. Tinha esquecido que era ler por lazer. E, e aí, uma das metas que eu coloquei no ano passado foi que eu queria ler mais. Eu não coloquei uma meta específica de livros por ano, mas o ideal era que eu conseguisse ler pelo menos um livro por mês. E acabou que essa meta foi muito bem sucedida, principalmente porque eu li muito em grupo e acaba que quando a gente está lendo em grupo, quando a gente está fazendo coisas em grupo, que é até um tópico que eu vou trazer mais para frente aqui no canal, a gente acaba se inspirando muito e ficando muito motivado, né? E nesse caso fez muito bem para mim essa questão de estar envolvida com outras pessoas na leitura e me fez ler 27 livros. E eu queria compartilhar aqui um compilado com vocês. Eu separei aqui algumas sessões de livros que eu queria compartilhar com vocês, que foram livros que eu li esse ano. Foi nesse gênero que eu encontrei essa paz que eu estava precisando, que é a literatura de cura, ou ficção de cura, como vocês preferirem. E aí eu separei três livros que eu li no começo do ano de 2025 para indicar para vocês, que são A Biblioteca dos Sonhos Secretos, Chibineco e Vou Te Receitar um Gato. Dos três, assim, todos são na mesma pegada de trazer reflexões, mas de uma maneira bem tranquila, bem calma, mas que te fazem pensar na vida, sabe? Mas vou te receitar um gato. Eu não sei se é porque eu tenho dois gatos, né? Mas ele me pegou de uma maneira muito especial. E esse livro ele fala sobre pessoas que buscam um médico para resolver problemas da vida deles. E o médico receita um gato como a solução desse problema. Então a pessoa sai lá do consultório do médico com um gato. A única coisa que ele passa para as pessoas. E esse livro é muito legal porque a pessoa sai assim, que diabo eu vou fazer com o gato na minha casa, né? E aí só quem tem gato vai entender, assim, já vai sentir, só eu falando já vai sentir a mágica desse livro, já vai ficar com vontade de ler. Então esses livros de literatura de cura são, assim, sensacional para se você está querendo dar um descanso, uma pausa, quer uma coisa rapidinho para ler. Me conta aí se você leu alguma literatura de cura esse ano, se você já leu algum desses que eu falei, o que foi que você achou? A outra categoria que eu trouxe foi livros que as pessoas amam, mas que não funcionou para mim. Um é A Paciente Silenciosa, que eu li com um grupo de amigos, mas eu achei um livro assim muito previsível. A gente fica até o final e tal, dá aquela curiosidadezinha, mas sabe, a gente fica querendo saber o que acontece, mas não é aquela curiosidade assim, nossa, esse livro me pegou, quero muito ler e tal. Já é muito batido a história, eu achei muito batido. E o outro livro foi A Redoma de Vidro, que apesar de ser um clássico, eu não consegui me conectar com a história, nem com a personagem. Não foi um livro que me pegou. E a última categoria são os favoritos do ano, que foram dois livros muito especiais para mim, que me marcaram muito. Eu espero que se alguém esteja assistindo esse vídeo for ler também, depois volta aqui para comentar e me dizer o que foi que achou, porque queria muito saber se foi só especial assim para mim ou é realmente assim um livro que marca as pessoas. Um deles é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e foi o meu primeiro livro da Clarice. Eu confesso que eu estava bem receosa no início por conta que a gente ouve muito falar da escrita dela, né? E de início realmente a escrita me pegou um pouco, achei que eu não fosse entender nada, mas você vai pegando o fluxo do livro, você vai conseguindo engatar ali a leitura e quando você vai ver, você já está ali dentro da história. E apesar de não ser um livro feliz, o final não é um livro, não é um final feliz, mas foi um livro que tem umas sacadas que eu achava muito legal, muito legais de ler. Eu gostei bastante da protagonista, da Macabeia. Enfim, foi um livro que me marcou muito esse ano.
E o outro livro foi Pachinko, que foi também um livro assim muito especial desse ano. Depois que eu li Pachinko, eu acho que todo mês eu falava. Quando terminava o mês eu dizia, mas Pachinko continua sendo meu livro favorito do ano. Mas Pachinko continua sendo meu livro favorito do ano. E ele segue sendo meu livro favorito do ano até agora. E nós já estamos em janeiro de 2026. Então, foi um livro que me marcou muito. Ele perpassa a história de uma família durante 50 anos. E a história é contada no contexto da ocupação do Japão na Coreia. É uma parte da história que eu não conhecia, então foi um aprendizado. Além disso, toda a cultura, inclusive ele está aqui, né? Foi passado no que foi passada no livro, que foi ensinada no livro, que mostrou durante a história, foram também coisas que me pegaram bastante. Nesse contexto da família, principalmente no contexto político que eles viviam, como que eles viviam nessa época, foi muito marcante para mim. Então esse livro, assim, virou um favorito da vida e foi o meu favorito de 2025. Então, se eu tivesse que recomendar apenas um livro dos que eu li em 2025, com certeza seria Pachinko. Em 2025 eu também entrei no mundo das romantasias, até tem uns aqui. Eu li Quarta Asa, os três. Eu li todos de Jacotá, todos não, faltou o último, que é Corte de Chamas Prateadas, se eu não me engano. Eu li até o de Gelo, alguma coisa, Gelo e Estrelas, Corte de Gelo e Estrelas. Mas o Corte de Gelo e Estrelas já tava bem morninho, e aí eu acabei deixando de lado um pouco. E talvez eu volte para ler o Corte de Chamas Prateadas em 2026, mas ainda estou vendo aí. E li também Torre de Vidro. Quer dizer, não terminei ainda. Estou na metade da saga. Eu li A Lâmina da Assassina, inclusive eu comecei a ler pela Lâmina da Assassina e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Se vocês quiserem depois eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, porque eu até gravei no meu Instagram há um tempo atrás um Reels falando, né, sobre essa questão de começar Torre de Vidro pela Lâmina da Assassina ou pelo Trono de Vidro mesmo. E na época eu só tinha lido A Lâmina da Assassina e eu falei que eu tinha gostado, mas que eu não podia julgar ainda porque eu não tinha lido os outros livros. E agora eu já li A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, A Coroa da Meia-Noite e eu sigo dizendo que começar lendo pela Lâmina da Assassina foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque eu acho que me deu todo o contexto que eu precisava para iniciar os outros livros. Eu não acho que atrapalhou a minha emoção. Inclusive, como eu conheci os personagens pela Lâmina da Assassina, eu acho que, para mim, a história dos outros livros faz muito mais sentido. E, enfim, defendo que a Lâmina da Assassina tem que ser a primeira. E esse é um assunto polêmico. Então, se você não concorda que deve ser começado pela Lâmina da Assassina, me conta aqui também. Mas estou lendo A Herdeira de Fogo agora. Inclusive, é meu. A Herdeira do Fogo, né? Ou A Herdeira de Fogo. Não sei. Mas, vocês entenderam. E tá sendo meu livro atual agora. Em 2025 eu também li meu primeiro livro da Valérie Perrin, não sei como é que fala, mas eu li Querida Tia, e também foi um livro bem legal de ler, é um suspense que, enfim, conta a história de uma sobrinha que ela pensa que a tia dela faleceu. Quer dizer, ela sabia que a tia dela tinha falecido até ela receber uma ligação dizendo que a tia dela tinha falecido de novo. E aí, como assim, né? Minha tia faleceu de novo. E aí ela vai resolver esse problema, vai tentar entender a história. E aí o livro é ela escutando fitas que a tia dela deixou para ela. E é um livro bem legal. Outro livro que eu li foi Atmosfera, que é da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a Taylor Jacques Reid. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi um livro que me deixou assim muito louca quando eu li. Foi um livro que
me pegou. Eu só parei de ler quando eu terminei de ler. Mas esse foi bem mais tranquilo, apesar de que tem umas partes bem emocionantes. Tem gente que diz que chora com esse livro e tudo mais, mas eu não chorei. E eu sou chorona pra caramba. Mas não me emocionou tanto, não me conectei tanto, apesar de que o tema da, do livro é um tema que eu gosto muito, que é o pessoal é astronauta e tudo mais, faz treinamento para ser astronauta, fazem viagens para o espaço e tal, mas não consegui me conectar com essa história a ponto de me fazer chorar e tudo mais. Mas aí, gente, eu tinha até pensado em começar esse vídeo, primeiro do ano e tudo mais, falando sobre meta, organização e tal, mas eu achei que seria interessante trazer as recomendações de livros que eu li no ano passado, para se alguém tivesse até com essa meta de tentar ler mais e não sabia por onde começar, ter um caminho para seguir, né? Poder ver as recomendações que eu trouxe e talvez se interessar por algo. E aí eu queria saber se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem ver mais por aqui, se eu posso continuar trazendo essas recomendações de livros, porque eu pretendo continuar lendo bem em 2026. Inclusive, uma coisa que eu também fiz foi ficar intercalando livros de lazer e livros mais técnicos, né? Técnicos que eu digo assim, voltados para desenvolvimento pessoal, coisas assim que iriam me trazer também um aprendizado assim mais direto. E acabou que no final do ano eu estava intercalando de fato, assim, não sem ter terminado o livro. Eu acabei colocando na minha rotina mesmo esses livros, trazendo como um hábito para o meu dia. E eu, o primeiro livro que eu fiz fazendo isso foi já no último mês do ano, que foi dezembro, né? E eu li O Ano de 12 Semanas, que eu já até falei em outros vídeos para vocês e eu quero falar um pouquinho mais dele nos próximos conteúdos que eu vou trazer. E foi assim, um livro que eu não tenho palavras para descrever a quantidade de aprendizado que esse livro me trouxe e que eu já estou aplicando no meu planejamento desse ano. E eu quero saber se vocês querem saber também sobre os aprendizados que eu tive com esse livro e como que eu estou fazendo para introduzir esses aprendizados na minha rotina. Então fala aí, deixa aí nos comentários se você tem interesse nesse tipo de conteúdo sobre recomendação de livro, se você quer saber mais sobre os livros técnicos que eu li durante o ano de 2025, também posso trazer isso para vocês. E se vocês têm interesse em saber sobre esse planejamento de 2026 e como que eu estou planejando o meu ano e inserindo esses aprendizados do livro O Ano de 12 Semanas na minha rotina. Então, é isso por hoje. Tchau e até a próxima.